Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de começarmos, vamos fazer os nossos pedidos rapidamente, para que os amigos se inscrevam no canal do YouTube, Videira Espírita, para que possam acionar aquele sininho que avisa dos vídeos das postagens diárias e também que possam curtir os vídeos, a cada vídeo dar aquele ok e, claro, se gostarem do vídeo. Muito bem, agradecemos sempre. Vamos à nossa mensagem de hoje, que é de número 77, e o versículo destacado por Emmanuel está em Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19. E ele nos diz: mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, aqui nós temos 3 conselhos que poderíamos colocar na conta até de advertências, não é? Que estejamos sempre prontos para ouvir e que sejamos tardios para falar e tardios ainda para nos irarmos. E tem um ditado muito interessante que diz que Deus nos colocou 2 ouvidos para que ouvíssemos em dobro em relação à boca, que é apenas uma. E é muito interessante, não é? Emmanuel vai comentar as palavras de Tiago da seguinte forma. Lembrando que o título da mensagem é Convém Refletir. Refletir? Nós vamos ver aqui sobre o que o Emmanuel diz, não é? A partir do que ouvimos. Mas vamos lá. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sejam as vozes externas ou internas, não é? Não é porque nos vem algo à mente que vamos acolher. Não, mas eu pensei isso, então vou fazer, foi eu que pensei. Não, mesmo que sejamos nós. Não interessa. Também somos infelizes em muitos pensamentos. Então precisamos sim, ainda que venha de dentro de nós essa voz, não interessa se nossa efetivamente ou alguma sugestão que nos chegue, precisa esta voz externa ou interna passar pelo crivo da análise, da reflexão, para sabermos se convém ou não convém, não é? Que façamos ou sigamos. E não apenas vozes, não é? Ele ainda amplia colocando as situações. E ele continua: sem observação é impossível executar a mais simples tarefa no Ministério do Bem. E aí vejamos que ele é extremamente específico. Então, sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa. Se fosse assim, ponto. Então, a gente pode executar simples tarefas sem observação, mecanicamente. Mas aqui ele traz a ação para o nível consciente. Para o nível de eu sei o que estou fazendo e quero fazer o que estou fazendo. Tenho responsabilidade sobre aquilo que me proponho a fazer. Pondero sobre as consequências desse ato. E aí ele coloca o Ministério do Bem. Até porque este ministério ainda nos é novo. Então nós precisamos realmente ter muita calma. Porque às vezes podemos pensar que estamos agindo de forma positiva e não estamos. Certo? Isto pode acontecer quando somos permissivos, às vezes aquela história de amar demais.
achamos que estamos fazendo uma coisa boa e não estamos. Estamos como que acobertando o erro alheio, principalmente quando esse erro alheio são de pessoas muito próximas e muito amadas. Pode acontecer, não é? Então, ele continua. Somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Então, nesse mundo tão agitado, temos que desacelerar para podermos ouvir com atenção. A atenção, estamos muito dispersos, porque na hora em que a gente vai prestar atenção em alguma coisa, a outra coisa já estamos, não, mas eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que ir lá fazer acontecer. E muitas vezes os nossos relacionamentos dentro de casa ficam meio que esfarelados. Porque nós e aqueles que convivem mais proximamente conosco precisamos de atenção. Precisamos de atenção. Não atenção excessiva, não, precisamos de atenção. Precisamos de ouvir e sermos ouvidos. Muitas vezes isso não vamos conseguir dentro do nosso lar, mas vamos conseguir, porque quem busca, acha, não é mesmo? Então, somente após ouvir com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, ensina. E ele coloca a palavra doutrina, porque passa um determinado ensinamento, não é? Então, quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Quem fala, ensina. Um guarda, o outro espalha. Não vamos nos esquecer que é claro que aquele que fala também escuta, também ouve. E é claro que aquele que ouve também fala. Então, é importante que quando estivermos a ouvir, escutemos dispostos e disponíveis para o aprendizado, que vai se dar a partir, não é, da reflexão, do aprofundamento das questões. E quem ouve vai também, além de ouvir, falar. E falando, vai passar o que sabe. Claro, vamos falar do que sabemos. Tem pessoas que falam sem saber, que palpitam, que são, vamos dizer, filiadas ao achismo. Eu acho. Mas você sabe disso? Você tem certeza? Não, eu acho. E tem muita gente achando hoje em dia. E precisamos ter cuidado para não sermos nós também a ficarmos achando. Não é? E ele continua. Só aquele que guarda, na boa experiência, espalha com êxito. É bem-sucedido, né, na disseminação do que busca levar aos outros irmãos de humanidade. Então, é importante que nós acolhamos o que nos chega, lembrando aqui Paulo de Tarso, não é? Que dizia que avaliava tudo, analisava tudo e retinha o que era bom para ele. Então é isso, nós analisamos tudo e retemos o que é bom. Então não há aqui ainda nesse planeta, fora Jesus, na questão humana, claro, porque a criação é perfeita, porque é de Deus, mas o que parte de nós humanos, deste planeta de provas e expiações, ainda é imperfeito. Então nós vamos ter coisas boas e coisas não boas. Todos nós. Às vezes encontramos um companheiro, uma companheira, e ficamos tristes quando, depois do encanto dos primeiros momentos, começamos a perceber que a pessoa tem defeitos, que a pessoa não é realmente aquele príncipe do conto de fadas, nem a princesa do conto de fadas, que é felizes até que a morte os separe. Não, é felizes para sempre. Estou misturando casamento com um conto de fadas. Mas muitas vezes a coisa fica meio complicada assim, não é? E aí tem pessoas que dizem, eu dormi com o príncipe e acordei com o sapo. Não, na verdade a pessoa sempre foi um ser humano
perfectível, mas ainda, como todos nós, cheio de falhas, como nós. E passamos a perceber isso e é quase como se ficássemos indignados. Como assim a pessoa faz essas coisas tão humanas? E a gente achava que aquela pessoa era assim, o top. Estava no idealizado. E de repente a gente começa a perceber que ela é um ser humano real. Quem criou a ilusão? Não é? Só se desilude quem se ilude. Então, muitas vezes, quando nós começamos os relacionamentos, é claro que, às vezes, na convivência e na rotina, descobrimos diferenças que não são administráveis. Ok? É justo. Mas muitas pessoas se afastam hoje em dia simplesmente porque tem diferenças. Então, não estou afim, não vou ficar, não gostei disso, não gostei daquilo. Só que sempre a gente não vai gostar de alguma coisa. E a gente acaba trocando 6 pelo meia dúzia. É algo a se pensar. Porque nós também não somos perfeitos, não é? Somos não, né? E o nosso Emmanuel continua dizendo: o conselho do apóstolo é, portanto, de imorredoura oportunidade. Uma oportunidade de aprendizado, não é? Essa advertência. É forçoso é convir que se o homem deve ser pronto, ou seja, imediato, nas observações, ou seja, deve estar sempre pronto com calma, né? Porque a gente precisa de calma para observar, para ouvir, para avaliar com calma, porque também muitas vezes temos aquelas avaliações precipitadas que vamos logo tirando nossas conclusões com muito pouco conhecimento de causa, como se costuma dizer. É forçoso é convir que se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Então, ele coloca aqui a ação enérgica, uma ação que tem energia, firmeza. A pessoa é sim, sim, não, não. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte. Então, existe uma diferença entre ter energia e se encolerizar. Bem diferente. No caso de haver uma cólera, de haver uma raiva, devemos evitar esse tipo de posicionamento, porque essa energia vai vir com raiva. E vai vir cheia de emoções e pensamentos que vão estar pesados e a nossa vibração vai descer e aí vamos estar sendo intuídos pela perturbação. Então ele continua aqui. Sempre que possível é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porque por vezes surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. E é interessante porque muitas vezes não a razão da ira. A pessoa falou aquela coisa absurda, aquele desaforo terrível, e ela não se desculpou, ela não se arrependeu. Não é isso que vai desaparecer, não é a ação do outro. O que desaparece é a razão da minha ira. Porque eu fico indignado, eu fico com raiva da pessoa ter pensado isso de mim, ter tido a cara de pau de dizer aquilo para mim. Sim, ela disse. Ela fez, ela deu o que ela tinha no coração. Agora veio a minha parte. Agora é o meu momento de eu mostrar o que eu tenho no meu coração. Estou me lembrando aqui daquela passagem, não é, da vida de Chico Xavier, em que ele que foi muito perseguido, não é? E ele uma vez recebeu uma caixa de presente. E ele foi abrir
e a caixa tinha fezes. E tinha lá quem mandou para ele. Foi um desaforo, uma agressão mesmo, não é? E aí, o que fez Chico? Chico mandou um presente para a pessoa. Mandou uma caixa com flores. E a pessoa abriu e ficou muito confusa. Como assim, não é? E foi lá falar com ele. Então ele manda uma caixa com fezes e você me manda uma caixa com flores. Não entendi. E a resposta de Chico: meu amigo, cada um dá o que tem. Chico Xavier, não é? Aquele homem que esteve aqui entre nós, mostrando, exemplificando o esforço que é seguir Jesus. Era um espírito já redimido? Não, nosso Chico estava também espiando um montão de coisas do seu passado. Mas assim como Dona Ivone do Amaral Pereira, e aliás eram bem amigos, médium também, que nos trouxe com a sua mediunidade um livro como Memórias de um Suicida, entre tantos outros, mas esse é particularmente maravilhoso. Eles tinham um passado também a reparar, mas estavam imbuídos, determinados a aproveitar esta encarnação, a encarnação que vieram, como Chico Xavier e como Ivone Pereira, da forma como o Evangelho e a doutrina espírita tão bem nos orientam, mostrando o norte a seguir. Então, nos servem esses dois corações como exemplos de como podemos nós, sim, realizar. Chamavam Dona Ivone de missionária, ela ficava bem chateada quando faziam isso, não é? Nosso Chico, quantas vezes acham que o Chico é um missionário também? E não, dois espíritos que tinham lá as suas reparações a fazer com a sua consciência, ainda espíritos imperfeitos deste mundo de provas e expiações, mas aproveitaram a encarnação para realmente seguir Jesus de uma forma irretocável, né? E nos servindo de inspiração, e para com eles temos todos nós acredito, uma imensa gratidão. Então, o nosso Emmanuel continua dizendo assim: certo, o caminho humano oferece. Assim nós falamos, né, da ação enérgica, mas é porque às vezes a gente não vai, surge a razão da ira desaparece. Aí vimos isso também. Ok. Então o nosso Emmanuel conclui dizendo: tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Então vamos lá. Estamos buscando ir com calma, não é? Porque se a gente for rápido, vamos tentar ir num carro muito rápido. A gente percebe o que há no caminho, de um lado do outro da estrada? A gente não percebe, a gente só vê assim. E se a gente vai devagar? A gente consegue perceber. Vamos vendo melhor. Olha, para aquele caminho tem uma placa que diz que vai para lá. Olha aqui. Então a gente vai podendo observar melhor. Desacelerando. Hoje, com a ansiedade, com a velocidade que a gente exige, porque estamos nessa era da informática, onde tudo é muito rápido e nós não queremos mais esperar, e vemos isso nos nossos jovens, não é? Com aquela baixa tolerância à frustração, tudo tem que ser pronto, tudo tem que ser na hora, e não é assim que acontece. Não é assim que acontece. É a falta daquela experiência, daquela vivência do orelhão. Lembra do orelhão? Aquele telefone que ficava na rua e que nós colocávamos aquelas fichinhas.
E aí a gente queria estar na rua e precisava falar com alguém. Ai, isso dava dor no coração. Porque aí a gente tinha que primeiro descobrir um orelhão que funcionasse. Era fácil, porque ele tinha fila, não é? E aí, às vezes, ele engolia a ficha, às vezes a gente descobria um que devolvia a ficha. Ai, que alegria, não é? E tantos engoliam e a gente perdia as fichas. Bom, se contanto que ele já funcionasse, a gente já ficava satisfeito. Mas a gente tinha que muitas vezes esperar ali 1 hora na fila, porque enquanto a pessoa ia botando ficha, ela ia falando. Eram 3 minutos a ficha, imagina. Então, se ela botasse 10, era meia hora. E aí, nós passamos por isso. Nós fomos treinados pela vida a saber esperar. Tem muita gente que desaprendeu isso. Mas nós passamos por essa, e esse é só um exemplo entre tantas e tantas experiências que nós tivemos sobre isso. Mas os nossos jovens não têm essa experiência. Tudo para eles, eles veem o orelhão às vezes na rua, não sei o que é aquilo. O que é aquilo? O que é aquilo? Bom, desacelerar no século XXI é algo, uma ação de urgência. Porque esse ritmo não nos favorece saúde, nos favorece desequilíbrio, porque não vamos dando conta. Então é importante que a gente desacelere, possa estar mais presente no nosso aqui e agora, atentos ao que estamos realmente fazendo. Estamos com aquela pessoa e estamos... eu estou ouvindo. Não, pode falar, eu estou ouvindo. Quem que gosta disso? Então, se a gente não gosta que façam com a gente, às vezes a gente pensa, é só um instantinho. Aí daqui a 5 minutos, daqui a 5 minutos, desculpa, só um instantinho. Aí fica difícil, né? Fica difícil. Hoje em dia tem restaurantes que nas mesas já tem uma cesta para você botar, todo mundo colocar ali o seu smartphone para poderem realmente estar interagindo, porque senão fica todo mundo sentado na mesa, não é? Fingindo que estão juntos, mas não estão juntos. Está cada um isolado em sua ilha. Então isso não agrega, não favorece, a gente não escuta, a gente não está. Então a gente precisa aprender de novo a desacelerar, porque o século XXI está nos empurrando para a velocidade. E isso está nos adoecendo. Estamos percebendo como os problemas mentais e as doenças mentais estão aumentando? E os transtornos? Por quê? Nós não estamos dando conta, não estamos alcançando isto. Para a máquina, o meu é uma máquina isso, é uma máquina aquilo, tem velocidade de quanto, mas nós não somos essas máquinas. Nós somos humanos e precisamos nos tratar como tal. Ouvindo sempre, pode o homem estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina, mas, falando, é possível que abandone o esforço no meio, principalmente quando essa fala for o quê? Queixa, reclamação. Isso que você acha, não sei o quê, eu não estou aguentando, não sei o quê, que demora. Pronto. Enquanto as pessoas não deixam as tarefas no meio, porque não têm paciência, não investem em perseverança. Então, ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina, mas falando, é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente, não realizará coisa alguma. Excelentes advertências
que buscam nos ajudar. Sempre os amigos espirituais, quando chegam e dão aquela meio que puxada na nossa orelha, é para tentar nos ajudar, tentar nos fazer refletir. Mas para isso a gente tem que ouvir. Jesus também falava muito sobre isso, não falava? Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. E falando no Mestre amado, vamos orar. Querido Jesus, médico de nossas almas, farol de nossas vidas, obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esta oportunidade de estarmos aqui ouvindo, refletindo com o nosso amigo Emmanuel sobre esses versículos iluminados que ele destaca do Novo Testamento. Ajuda-nos, Senhor, a desacelerarmos durante os dias, as horas dos nossos dias, Senhor. Ajuda-nos a estarmos atentos, a estarmos buscando a serenidade mental, a recorrermos mais à prece. Ajuda-nos, Senhor, pois sabemos, e o Senhor sabe, o quanto é difícil estar encarnado, principalmente neste momento tão tumultuado. Abençoa, Senhor, a nossa ligação com o nosso anjo guardião, nesse esforço de nos harmonizarmos. Abençoa ainda os nossos afetos, os nossos amados, mas também a todo o nosso irmão de humanidade, Senhor Jesus. Em especial os nossos irmãos, encarnados ou desencarnados, que estejam em sofrimento. Obrigado por tudo, Mestre amado. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Até amanhã com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.